De perseguidor tornou-se perseguido, por amor a Cristo. Vida que nos inspira, que encoraja, que nos empurra para a grande missão de encontrar o perdido, lembrar o esquecido, falar da salvação. Paulo nos lembra que todo salvo é um missionário, todo seguidor de Cristo é evangelista, e ele fez isso de todas as formas, por todos os meios, no mundo inteiro, para alcançar a todos, até o seu último suspiro de vida. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. A gente está, durante o mês de setembro, ministrando sobre a vida de Paulo. E Paulo tem, para a equipe pastoral, tem sido um lampejo de esperança e graça pela forma como ele viveu para a glória do Senhor. É tão bom quando nós olhamos para personagens bíblicos e em suas relações a gente vê a construção pela graça de Deus. André sussurrou nos meus ouvidos ali antes de me dirigir para cá, que existem pessoas que a gente ama demais, que estão visitando a Ibade, o Serginho, a Rita com a Giovana. Deus abençoe a vida de vocês. E também a Juscelia e o Mauro. Cadê vocês? Está lá no fundo. Deus abençoe. Com a Lavínia, linda. Deus abençoe a vida de vocês. A gente vive numa sociedade que nos permitiu ter acesso a opções. A gente vai comprar o sabão em pó e a gente tem opções. A gente vai fazer uma viagem e a gente tem opções de agências de viagem para a gente escolher pacote. A gente vai comprar roupa e, nossa, tem muitas opções daquilo que nós queremos e precisamos. A gente vai no self-service. Hoje, pelo menos hoje, você tem 2 opções de panqueca. A gente se acostumou a essa coisa da opção. Isso tem entranhado tanto na nossa vida e no jeito de ser e de viver a vida, que a gente olha para Cristo, olha para a igreja, e a gente acha que também servir a Deus é uma opção. A gente acha que não é hora, a gente acredita que não desse jeito, os meus dons não serão exercidos neste momento, estou cansado, não com esse líder. E a gente vai tratando as questões espirituais como carnais. De alguma forma você e eu já nos pegamos dizendo as coisas que são tão importantes, como orar, como ler a Bíblia, como fazer parte de um ministério, como levar o coração dos filhos para o ensino da escola bíblica. A gente, acho que não, acho que agora não. Hoje pela manhã eu quero refletir sobre como Deus vê algumas coisas que tratamos como opção, como não sendo opcional. A gente se relaciona com Deus, a quem chamamos de gracioso, e via de regra, por causa da graça, a gente confunde e diz, ele vai aceitar, ele vai me entender. Mas nós olhamos para o Deus de Abraão, e Deus diz para Abraão, sai da terra, sai da sua parentela. Senhor, disse Abraão talvez para ele, para qual terra? Eu vou te mostrar a terra, só saia e me obedeça. Abraão levou isso tão a sério, que quando teve Isaac por volta dos 10, 12 anos, Deus disse, eu quero que você me ofereça Isaac. Abraão tinha aprendido que com Deus não se negocia, porque nem tudo Ele nos propõe uma opção. Noé, levante e construa uma arca. Senhor, eu não estou afim. Noé, eu não estou te oferecendo uma opção. Venha e segue-me, disse o Senhor a Pedro. Nós estamos tratando aquilo que não é opcional como opcional. E nisto há muitas consequências. É evidente que Deus não nos leva a fazer aquilo que é necessário fazer pela força. Ele faz pelo seu Espírito.
Mas também é verdade que o Espírito Santo de Deus, ele está nos convencendo da verdade de que somos servos, não somos senhores, não somos donos da nossa vida, não somos donos do que devemos ou não fazer. Nós deveríamos simplesmente nos deixar ser conduzidos por Ele. Se é para amar, amemos. Se é para perdoar, perdoemos. Se é para trabalhar na obra, trabalhemos. Talvez essa manhã seja uma manhã de consagração, reconsagração, revisitação de Deus na nossa vida. Dizemos novamente a Ele: Senhor, eu sou seu, tudo que tenho é teu. Ó Deus, me ajude. Eu recebi pessoas essa semana que me disseram com toda a dor do coração terem se decepcionado ao exercerem os seus dons numa determinada comunidade. Eu disse: eu entendo, e eu choro por isso. Não queria jamais que você, ou só de pensar que alguém esteja tendo essa decepção conosco, meu coração, ele se entristece. Mas eu queria te dizer que não foram homens que te chamaram, foi Deus quem te chamou. Não foram homens que deram a você o dom que você possui, foi Deus. Sirva a Deus, olhe para o Senhor, entregue-se de todo o coração. Houveram lágrimas e aquelas pessoas disseram: nós vamos pensar. Eu falei: ok, eu entendo. E que Deus possa tratar com o teu coração de forma tão bondosa e compassiva e misericordiosa como Ele faz. Talvez essa manhã seja uma manhã para dizermos aos céus: Senhor, eu tenho ignorado o chamado para a empresa que trabalho, para a faculdade em que estudo. Não é sem rotina que eu sei que alguns adolescentes estão realizando cultos, tipo pequeno grupo, em suas escolas. E alguns deles me disseram: pai, pastor, pai para a Giovana, tá, gente? Foi a Giovana que me falou isso. Não vem me chamar de pai, que se não é meu filho. Sou pastor e pai. Aí a Giovana veio dizer: pai, eu chamei um professor e ele ministrou e foi tão bom. Eu falei: ok, é isso. E outros adolescentes estão fazendo isso também. E outros irmãos estão começando pequenos grupos nas suas empresas. Horário de intervalo, viu, irmão? Durante o trabalho, não. Nós estamos compreendendo que algumas coisas não são opcionais. Vocês ouviram esse coro? Para que eles entregassem isso a Deus, porque entregaram para Deus, e nós nos unimos a eles durante a canção, e quando aplaudimos aos céus, pela forma como Deus recebeu uma canção tão preciosa. Isso custou ensaios. Eles ensaiaram, vieram e tiveram que depositar um pouco do seu tempo numa quarta-feira. Tiveram que ouvir a regente Thaís, Débora, Nadir, Glaubert, porque isso tem a ver com não ser opcional. Cantar a Deus não é opcional, é um privilégio. E nós fazemos isso com muita graça. Quero levar vocês para um possível naufrágio. Ele vai ocorrer, mas a tempestade e os gritos de horror da embarcação serão aplacados, abafados, pela graça de um homem que se levanta no caos para servir a Deus. Ele tinha tudo para não servir, tinha que só se preocupar com a sua vida, mas ele não consegue. Nasceu para isso, nasceu de novo para isso. Ele só consegue servir a Deus no meio da turbulência, dos gritos de horror. Ele consegue brilhar a esperança no meio do desespero. Gente que quer se matar, ele diz: não se mate, porque o Senhor é sobre sua vida. Gente que quer matar o outro, ele diz: não mate, porque Deus vai livrar também aqueles. É um ambiente ao mesmo tempo terrível, mas tão visitado pela graça, porque Paulo entendeu que servir não é opcional. Queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 27 e deixasse aberta, porque nós vamos passear por alguns textos à medida que mostro para você como Paulo entendia o serviço que se devia a Deus. E enquanto você abre ou acessa o seu aplicativo da Bíblia, quero lembrá-los que a Bíblia que nós adotamos aqui para leitura, a leitura uniforme da igreja, ela está disponível também no aplicativo, chama-se Bíblia NVT.
E aí você tem aí ela no seu aplicativo. Ou você pode adquirir ao preço de custo com o nosso ministério de recepção. Existe uma frase que eu queria que você lesse comigo, que vai ser projetada aqui no nosso telão, e ela resume um pouco do que nós conversaremos até encerrarmos ao meio-dia. Juntos, o verdadeiro discípulo de Jesus não espera quando devemos ou não amar. Amar não é uma opção, assim como servir não é uma opção. Hoje, pela manhã, na última canção que o coral vai nos conduzir, nós vamos deixar os nossos lugares, em nome de Jesus, e vamos vir à frente e dizer isso para Ele, como homens e mulheres corajosos, como homens e mulheres que, embora já estejam vivendo para Deus, estão dizendo novamente a Ele: minha vida não é minha vida é Tua, Senhor. Faça com ela exatamente aquilo que o Senhor deseja. Ao sair dos nossos lugares e virmos à frente, nós não estamos dizendo para Ele que Ele está nos salvando. Estamos dizendo para Ele que somos salvos, mas que nós queremos servi-lo até o último fôlego da nossa vida. Sabe o que ocorre quando a gente faz isso? Ele abre possibilidades. Quando o pastor Égio orar por nós, consagrando nossas vidas, e eu seria o primeiro a descer e me colocar aqui à frente, dizendo novamente para Ele: Pai, a minha vida é Tua, o meu respirar é Teu, meus recursos são Teus, minha família é Tua. Estou dizendo para Ele que eu pertenço e que eu quero deixar um legado de alguém que olhou para o serviço, não como uma opção. Então, imaginem que no capítulo 27, versículos de 1 a 12, Paulo vai nos dar o primeiro princípio. Eu queria que você acompanhasse isso no telão. Você pode advertir alguém, mesmo se essa pessoa não quiser te ouvir. Olhe comigo, 27, de 1 a 12. Quando chegou a hora, zarpamos. Quem está escrevendo isso? Lucas, o mesmo que escreve o Evangelho de Lucas. Ele começa a colocar agora no plural, porque ele está participando da viagem missionária. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral no noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias, e depois de muita dificuldade nos aproximamos de Cnido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, defronte ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazéia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Preste atenção na verdade bíblica desse recorte do capítulo 27 de Atos. Nem todos te ouvirão num primeiro momento. Talvez acostumado em conviver com pessoas que não te ouvem, pai, mãe, primos, tios, vizinhos. Ele nunca me ouvirá. Talvez você tenha desistido de falar.
Paulo leva isso muito a sério. Advertir, para mim, não é uma opção. Eu vou sempre apresentar os perigos de atitudes que eu estou vendo bem debaixo do meu nariz. Você vê o filho chegando tarde em casa, mas você prefere não se indispor. Você vê que o vizinho, ele grita com a esposa porque os gritos e as brigas são ouvidas por você no seu apartamento, na casa ao lado. Mas você prefere não seguir o conselho de quem briga de marido e mulher? Ninguém mete a colher. E daqui a pouco você ouve que a coisa foi levada para um nível de tragédia. Advertir, admoestar, apontar, nunca foi uma opção, irmãos. Livra os que estão cambaleando para a morte, diz Salomão, escrevendo ao livro de Provérbios. Nós olhamos sempre pessoas caminhando para o precipício e nos calamos por causa do respeito que se deve à individualidade, porque a sociedade está nos dizendo isso, ado, cada um no seu. E a gente acha que não deve se meter, a gente olha no adesivo colado no para-brisa do carro traseiro, né, no para-brisa traseiro do carro, e a gente ouve assim, Deus deu a vida para cada um cuidar. Tudo isso, está vendo? Tudo isso nós já decoramos. Essas coisas estão embrenhadas no nosso jeito de viver a vida. Aí a gente vê um amigo em depressão e a gente prefere respeitar a individualidade. Logo depois a gente soube que ele se matou, pulou do viaduto, tomou veneno de rato. E o Senhor está dizendo a cada um de nós, advirta do perigo. Diga às pessoas, olha, isso vai levar você para uma tragédia. Você vai sofrer consequências com isso. Pode ser que não te ouçam, mas Deus dirá, filho, você cumpriu o propósito. Você foi geração eleita, você brilhou. Se eles não ouvirem, não é culpa sua. Mas você fez a sua parte, me representando, dizendo a quem amo, mesmo que não saibam que eu amo, que é hora de parar, é hora de refletir, é hora de voltar, é hora de cuidar. Paulo está fazendo isso, ele é preso, irmãos. Paulo não está fazendo uma viagem de turismo. Ele está caminhando agora para os últimos dias da sua vida, porque Paulo morre exatamente nesses capítulos finais do livro de Atos. Paulo podia dizer, eu não estou nem aí, já falei demais, já preguei demais, e eu não vou me importar com esses que agora me prendem e me levam à morte. Mas não é uma opção para Paulo. Paulo não enxerga que isso é social. Paulo só entende uma coisa, olha, eu queria alertar vocês, porque Deus compartilha com o meu coração as coisas que acontecem e vão acontecer. Não vamos por aqui. E vocês sabem, leram comigo, não deram ouvidos a Ele. Não tem problema, porque a história se desdobra e vocês vão perceber que valeu a pena Paulo falar. Porque a autoridade da gente se constrói quando a gente não se cala. Martin Luther King dizia uma coisa que é fantástico. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Mais uma menina morre no Rio de Janeiro por causa de uma bala perdida. Ágata era o nome dela. E essa semana eu chorei por essa menina. Mais um sepultamento, mais um velório de uma bala perdida. Não era para ela ter morrido. E nós precisamos de alguma forma elevar aos céus as nossas orações no intento de que Deus nos use. De que Deus use os recursos que temos, se é a mídia social. Que façamos algo. Esse é o mês do Setembro Amarelo, quando muitos falam sobre depressão. Dia 23, amanhã, nós temos uma palestra aqui, aberta a todas as mulheres da comunidade. Convide uma amiga. Essa amiga que você tem visto, que anda muito deprimida, que anda desanimada. Diga, olha, vamos à igreja. Vai ter uma palestra para o teu coração por uma psicóloga. A psicóloga Ana Paula, ela é uma bênção e tem ministrado a nossa comunidade. Eu tenho certeza que vai fazer bem para você. É isso, irmãos. É isso, irmãs. Quem nos assiste pela internet, não nos acomodarmos, não nos calarmos, mas nos erguermos e não tratarmos a advertência que se deve a pessoas, seja alertando para um perigo ou um encorajamento de que isso não é opcional. E o texto continua. Venha comigo agora para o versículo 21 do capítulo 27. Versículo 21. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação, por causa das consequências de não terem ouvido o conselho de Paulo. Ele reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos. Viu como é importante você falar?
Porque na consequência pode dizer, está vendo para onde eu estava tentando te alertar? No princípio você deveria ter me dado ouvidos e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo. Paulo não é do tipo também que fica agora só humilhando. Tenham bom ânimo. O navio afundará. Olha o ânimo dele. Mas nenhum de vocês perderá a vida. Eu estava lendo várias vezes esse texto de Senhor, que preciosidade as Escrituras. Paulo, você tem uma boa notícia? Eu tenho. Esse navio já era. Sabe, capitão, o Senhor quis alertá-lo para que você não perdesse a embarcação. Vocês sabem que faz parte das relações humanas, quando choramos com os que choram, mesmo depois de tê-los advertido, de que perderiam algo, de que aquela forma como conduziam as suas vidas era iminente uma tragédia. Irmãos, quantas vezes eu não disse isso? E eu vou ser sincero, quantas vezes Deus não usou pessoas para me alertar e eu não ouvi, e colhi os frutos das consequências, porque não dei ouvidos ao Senhor. Mas a beleza reside no fato de nós não olharmos como uma opção. Pastor, eu estou entendendo, eu tenho uma situação no meu emprego, eu tenho um amigo, e eu tenho me calado ao invés de falar. Fale, irmãos. Fale, porque eu perdi um grande amigo na adolescência, porque eu não falei para ele que a maconha levaria ele à morte, e ele morreu por causa disso. Falem para casais que vocês estão vendo se distanciarem um do outro, vocês estão muito distantes, isso não vai fazer bem. Falem para famílias de amigos de vocês, que vocês veem que a educação que estão dando será prejudicial. Ah, pastor, mas talvez eles não querem nem mais viajar comigo, mas você foi útil, você falou da parte de Deus, porque Deus está o tempo todo alertando, usando as nossas vidas. Quando nos calamos, Satanás ganha, porque ele vai lá e culpa, ele oprime. Mas quando nós falamos, irmãos, e nos levantamos como os filhos da luz, o Senhor é glorificado, mesmo na perda da embarcação. Vocês vão ver isso. E o texto continua, versículo 23, pois ontem à noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado. E ele disse, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenha bom ânimo, creia em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Você está percebendo que isso aqui é um diário, né? É um diário de bom bordo, de navio, de uma viagem trágica, mas cheia da graça divina. Talvez Deus queira nos usar tão poderosamente nessa semana. Talvez pessoas cheguem para nós e dizem, você me disse e eu não te ouvi. Aí é a hora. Ao invés de você humilhar, você diz, mas olha, tenha de um bom ânimo, o Senhor é contigo. Eu disse isso essa semana várias vezes para pessoas, não desanimem, o Senhor é contigo. Pastor, mas você me disse e eu não ouvi. Mas nunca é tarde para ouvir, para atender, para se render. O Davi me disse, pai, nunca é tarde para a gente mudar? Isso, filho, nunca é tarde. Mas nunca não é uma palavra muito forte? É, filho, mas nunca, da parte de Deus, é possível de ser dito. O Senhor sempre nos dará uma oportunidade para a gente recomeçar com Ele. Enquanto houver vida, há esperança. Esse segundo conceito do apóstolo Paulo sobre servir não ser opcional é lindo. Você pode encorajar, mesmo quando não merecerem isso. Fala a verdade. Você falou para alguém que não deveria fazer aquilo, essa pessoa não te ouviu, desdenhou o seu valor, seu conselho e fez. Dá vontade de encorajar uma pessoa dessa? Fala a verdade, você não se sentiu assim, bem feito. Eu vou ser sincero, irmãos, eu sou um pecador. E eu já pensei muitas vezes, agora se vira. Aí Deus vem e diz, e se eu falar para você se virar também? Eu digo, já entendi, Senhor. O encorajamento é dado mesmo para quem não merece. Nós encorajamos pessoas que não conhecemos, encorajamos pessoas que nos magoaram, encorajamos pessoas que nos feriram, desdenharam mesmo, fizeram pouco caso do nosso conselho.
Sabe por que a gente faz isso? Por causa do Senhor, que incansavelmente nos encoraja, incansavelmente acredita. Irmãos, isso é especial. O Espírito Santo de Deus é o Espírito encorajador. Quando eu penso em desistir, ele fala, levanta. Ah, mas eu não fiz o que você tinha me dito, não importa, levante-se. Eu não te livrarei das consequências, Marcos Davi. No caso aqui, o navio não será poupado, mas eu estarei com você. Irmãos, não existe nada mais lindo que isso. Eu vou sofrer as consequências do erro por não ter ouvido, mas o Senhor me encorajará. Foi isso que ele fez com Pedro. Pedro, vem aqui, fala, Senhor. Pedro, você me ama. O Senhor estava encorajando o apóstolo, que de alguma forma debilitado emocionalmente, abandonou o chamado e voltou para a profissão de pescador. O Senhor está arrancando ele da praia e está dizendo, Pedro, você não nasceu para isso, Pedro. E Pedro é curado, se ergue em Atos capítulo 2, pregando o primeiro sermão da história da igreja, e 3.000 almas se convertem a Cristo. Encoraje mesmo aqueles que não merecem. Paulo, Deus tem alguma palavra para você? Eu tenho. O anjo do Senhor se colocou ao meu lado, e ele disse, Paulo, tenha bom ânimo, vai dar tudo certo. Eu estou com você, Paulo, e por causa da sua fé, por causa do seu comprometimento comigo, Paulo, eu vou poupar toda essa tripulação. Olhem para mim, deixa eu dizer uma coisa muito verdadeira. Talvez seja a mais profunda desse sermão. Poderia ter sido pior, se não fosse pela sua vida, na vida do seu amigo, na vida da sua família. Irmãos, poderia ter sido pior, mas Deus decidiu poupar, por causa da sua intercessão, por causa da sua intervenção, porque você se levantou para buscá-lo em oração por aquela família, que segundo a razão humana não merecia, mas isso é amor. Amor é quando a gente ultrapassa os limites da razão humana. E o texto continua, se preparem, porque vem aí uma tempestade. Versículo 33 de Atos 27. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. Ele não precisaria insistir comigo nem com o pastor Fernando. Nós iremos comer mesmo. Mas eles estavam deprimidos, angustiados. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida tomou um pão, prestem atenção. Em seguida tomou um pão, deu graças na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. O que Paulo está fazendo? Fala com uma voz bem forte. Ele está ministrando a ceia. No meio do caos, Paulo lembra Cristo, o ressurreto, o poderoso, traz vida para um ambiente sombrio, traz luz para onde as trevas dominaram. Paulo, no meio das tempestades, irmão, já esteve num barco? Já vomitou? Já saiu numa pescaria eu vou pescar muito peixe? Foi do início ao fim só vômito. Paulo está no meio da tempestade, tem que pegar essa cena. Ele já disse para encorajar, e ele parte o pão. O Cristo revelado se manifesta no meio do caos. Irmãos, nós somos aqueles escolhidos pelo Senhor para chamarmos, convidarmos a presença daquele que reina no universo, para os ambientes e situações mais hostis da vida humana. Essa semana eu orei com um morador de rua. Ele estava parado e eu achei que ele talvez estivesse morto, estava esquisito a cena. Eu parei o meu carro, fui até ele, e eu balancei ele assim. Ele disse, ô... Eu disse, está tudo bem com o senhor? Está tudo bem. Mas o sol, aquele sol lascado estava em cima dele. Eu falei, mas como é que não acorda? E aí eu falei, eu posso orar com você? E depois eu vou buscar uma comida para você. E aí eu orei com ele. Lançar luz nos ambientes mais hostis em que a gente encontrar. Eu era alguém que não me importava, porque eu achava que não deveria me meter na vida de um morador de rua. Hoje eu paro. Hoje eu desço. Hoje tem 1 minuto para amar
para encorajar. E nós somos aqui por volta de 800, 700 pessoas. A gente podia fazer São José dos Campos ser revolucionada nessa semana. Se não deixarmos que a indiferença faça a nossa visão cegar na direção de alguém que precisa de um amor. Paulo partiu o pão, deu graças, versículo 36, todos se animaram, claro, a presença de Cristo, o autor da vida, toca a todos. E eles começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pelas forças das ondas, começou a se partir. Terceiro, você pode ser um canal do poder de Deus, mesmo que não creiam. Mesmo que não creiam. Ao incrédulo, você pode fazer brilhar a luz da sua fé. Seja um canal de bênção. Deixa o poder de Deus fluir por meio da tua vida. Você tem recursos, deixa a graça divina fluir por meio da sua generosidade. Abençoe, abençoe. Fomos nessa semana visitar a irmã Sebastiana, eu e a Andréa. E às vezes a gente vai tentando levar consolo, mas que fé da irmã Sebastiana. Aquela fé preciosa, que encoraja quem foi levar coragem. Eu falei, meu Deus, Andréa, que Deus nos mantenha assim. Ela acabou de sofrer uma cirurgia, retirada de vesícula, passou muita dor. E ela tinha um sorriso. Deus é comigo, pastor. Deu tudo certo. Seja um canal de bênção. Não seja uma represa do amor de Deus. Represa não leva água para ninguém. Só canais levam. Deixa transbordar da sua vida. Deixa a bênção da presença de Deus transbordar. Seja para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus parentes mais próximos, os parentes que estão longe. Permita que a graça de Deus possa chegar aos mais famintos e aos mais sedentos. O barco está se partindo, mas existe ânimo, graça e fé na tripulação. Porque Paulo está ali e ele resolveu ser um canal de bênção em obediência. Ser canal de bênção não é opcional. Por último, apenas os versículos de 42 a 44. Do capítulo 27 ainda. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo. Lembra que não deu ouvidos? Paulo caiu na graça dele porque Paulo não se calou. Paulo resolveu advertir. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Quarto e último conceito do apóstolo Paulo sobre servir não ser uma opção. Você e eu podemos influenciar pessoas a fazerem o bem por causa do seu testemunho. Imaginem que depois que a jornada ela foi conduzida por uma manifestação do poder de Deus em não coincidir, mas soberanamente determinar as coisas, o capitão disse: estou lidando não com um prisioneiro qualquer, estou lidando com um servo do Altíssimo. Estou lidando com um homem e uma mulher que agem e vivem segundo o coração de Deus. E ele diz: Paulo, eu não posso deixar a tripulação pular da embarcação porque eles vão fugir. E Paulo
intervém influenciando, não precisa fazer isso. A graça de Deus estava tanto na vida de Paulo, que por causa da influência dele, nenhum prisioneiro é morto. Tentem se colocar nessa condição. Deus olha para você na empresa, e Deus está olhando para o tempo da sua revelação. Você é um agente secreto, ninguém sabe que você é evangélico, ninguém sabe que você é filho de Deus. Você preferiu se esconder, mas Deus está dizendo: filho, revele-se. Porque se você revelar, se você influenciar, eu faço parar a maldade na empresa, porque olharão para você e ouvirão do testemunho da graça de Deus sobre sua vida. Irmãos, no condomínio em que moramos, no prédio, no bairro, Deus está esperando pela revelação dos seus filhos. Saia do anonimato, ouse falar, permita que Deus toque em pessoas sem que você fale nada até. Está vendo como Ele age? Está vendo como Ele cuida dos filhos, como Ele trata a esposa, como ela trata o esposo, olha como ela canta. Deixe Deus, permita que Deus use a sua influência para abençoar pessoas e livrar da morte. Aí você diz: pastor, e Paulo, deu tudo certo com ele? Deu. Paulo ofereceu a sua vida ao Senhor. Paulo chega em Roma, e muito provavelmente, como entendemos, Paulo sofre a decapitação. Ele é morto por perder a sua cabeça, por amor a Deus. Pastor, mas é isso que me espera se eu for como Paulo? Sim. O maior legado da gente, irmãos, o maior legado é que ao se lembrarem de nós, glorificarão os céus. Essa semana eu escrevi num compartilhamento do Wesley sobre as fotos do que foi realizado nesses dias. O Wesley podia ter morrido lá e deixado esposa e mais 3 filhas aqui. Nós que abraçamos o servir como um chamado divino e não como opção, a gente não olha para trás, irmãos. A gente está disposto a de verdade perder a própria vida por amor a Cristo. Eu não sei que medo você tem. Talvez eu perca o emprego, pastor. Paulo perdeu a vida. Talvez eu perca um amigo. Paulo perdeu a vida. E é ele quem diz um dos textos mais lindos que me levou à compreensão de que Deus queria toda a minha existência. Ele disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Paulo está dizendo: eu vou clarear com a luz que vem dos céus, não importa onde esteja. Eu vou levar a luz de Cristo a todos que cruzarem o meu caminho. É chegado a hora, querida Ibage, é chegado o momento de cantarmos para Deus e dizermos: Senhor, através de mim, brilhe Tua luz. Através de mim, Senhor, realiza os Teus milagres. Senhor, através de mim, encoraja os desesperados. Senhor, através de mim, cura os feridos. E eu tenho certeza do que vou dizer a vocês agora. Uma grande obra da parte de Deus se manifestará sobre nós. Nós vamos cantar. Você vai sair do seu lugar para consagrar sua vida a Deus. Se quiserem vir como família, amém. Eu queria convidar os meus filhos que estão aqui nessa manhã para se unirem a mim e a mamãe, a Andréa, para dizermos a Deus: Senhor, nós como família, queremos que o Senhor brilhe a Tua luz através da nossa vida. É um espaço pequeno, mas depois que encher esse lugar, aí sim você fica em pé no seu lugar. Os que ficarem em pé, os que vierem aqui à frente, estão dizendo aos céus: nós entendemos. Nós viemos aqui e entendemos, e já praticamos isso, mas queremos te dizer: Senhor, usa-nos para a glória do Teu nome. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus
clareia, vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim. Jesus clareia através de mim, Jesus através clareia, e através de mim, Jesus clareia, vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus clareia, e através de mim, Jesus clareia, através de mim, Jesus clareia, vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus clareia. Há 3 semanas atrás, nós recebemos a notícia sobre a vida de uma querida chamada Ana Carolina. Ana Carolina contraiu uma infecção no sangue por uma bactéria. Os médicos, quando a acolheram no hospital, disseram para a família: vocês creem em Deus? Eles disseram: cremos. Então, peça a Ele, porque nós aqui não temos mais nada para fazer. Fizemos tudo o que era permitido, tudo o que era possível. Ana Carolina entrou em coma e anteontem recebemos a notícia dos lábios dela que ela está bem. Os homens dessa igreja, as mulheres dessa igreja, os adolescentes dessa igreja colocaram seus joelhos no chão, a sua boca no pó. Ana Carolina já saiu da UTI, já está no quarto. Ontem, anteontem, o Rian, que é um querido conhecido nosso, Rian foi internado com meningite viral e recebeu lá a grata satisfação de encontrar o pastor Eberton. Pastor Eberton, com o Ministério dos Doutores da Alegria, visitou o Rian. Rian já está de volta no seu lar. Agradecido a Deus. Queridos, repete comigo assim: nós somos as mãos que Cristo usa. Você é as mãos que Cristo usa. Você é o emissário da graça e da bondade divina. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. O Senhor espera. O Senhor conta com você. Efésios capítulo 3, versículo 7 diz assim: pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando essas boas novas. Colossenses 1:25, Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Filipenses capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deus nos desafia nessa manhã a entregar a nossa vida aos cuidados e ao serviço dele. Paizinho querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, o nosso coração se encurva diante da sua bondade, o nosso coração se prostra diante da sua santidade. Pai, nessa manhã nós assumimos uma posição diante do Senhor. Assumimos, Senhor Deus, que podemos fazer mais do que temos feito, e o Senhor pode nos levar a lugares muito mais distantes do que nós já temos ido. Deus, por favor, usa os nossos lábios, usa a nossa mente, usa o nosso coração, porque servir para nós, Senhor Deus, não é uma opção, mas também não é uma obrigação, porque na realidade em Cristo nós encontramos a razão, no Senhor nós encontramos a motivação. No Senhor nós sabemos, Pai, que se esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por isso, enquanto houver fôlego em nossos lábios, enquanto houver as batidas do nosso coração,
enquanto houver a sensibilidade da nossa alma. Leva os nossos pés a anunciar o Evangelho que sara, que cura e que liberta. Leva-nos, Senhor Deus, aos hospitais. Leva-nos aos recônditos. Dá-nos oportunidades diárias, quer seja no emprego, quer seja no ônibus, quer seja na praça, quer seja no hospital, no lugar onde nós estivermos, Senhor Deus. Unge os nossos lábios, nossa mente e o nosso coração. Usa-nos com poder e autoridade. Deus, faz uma reviravolta em São José dos Campos, que seja a começar em nós. Se for para começar em nós, Senhor Deus, estamos aqui à sua disposição. Estamos colocando as nossas mãos, os nossos pés e o nosso coração ao seu serviço, Pai. Em nome e por amor a Jesus Cristo, traz a consciência, Pai, traz a consciência da evangelização, traz a consciência da missão, traz a consciência da responsabilidade do serviço a cada um de nós, a começar no nosso lar, Pai, dentro da nossa casa, no cuidado com esposas e filhos. Ó Deus, em nome e por amor a Jesus Cristo, Pai, que a bênção do Senhor, a graça, a misericórdia e o favor sejam, Pai, a todo dia o canal que nos dirigirá à sua presença e levando conosco muitos outros que ouvirem a palavra a partir dos nossos lábios, da nossa mente e do nosso coração. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui presentes, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e que a plenitude do Espírito Santo de Deus nos envolva, nos motive e coloque os nossos pés, Senhor Deus, no caminho, porque nós queremos em todo o tempo, onde estivermos, proclamar o Teu amor, que sara, cura, transforma e liberta. E fazemos essa oração agradecidos por essa manhã, pela palavra que recebemos e pelo ardor que o Senhor coloca em nosso coração, em nome e por amor a Jesus Cristo. Se você concorda, você diz amém. Dá um abraço no querido e canta conosco essa é a canção. Dá um abraço aí. Como abençoe. Deus te abençoe. E através de mim, Jesus